Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, nas últimas aulas a gente trabalhou exercícios com operações com números inteiros, tá? E eu dei para vocês, então, alguns exercícios, eu expliquei um pouco na última aula, e gostaria que vocês tivessem revisto eles, né, para a gente corrigir hoje. Então, hoje vamos fazer as devidas correções. Então, o primeiro exercício, que era o mais complexo, inclusive, dava um pouquinho mais de trabalho, mas ele era diferente do nosso tradicional, então eu achei interessante aplicar ele com vocês, tá? Antes de qualquer coisa, antes de começar o exercício, é importante a gente lembrar da importância da leitura e em boa interpretação de um enunciado de uma atividade, tá? Esse enunciado, ele é bem extenso, né? Tá todo ele aqui, e ainda tem bastante regra, certo? Então, a partir dessas regras, vocês precisam resolver o quadro a seguir, tá? Então, eu vou ler aqui com vocês, vou fazer bem detalhado e e vocês vão ver que não era difícil, na verdade, era um pouco trabalhoso, sim, mas seguindo as regras, dava certo. Olha aqui comigo, ó. O nome do exercício, então, seria cruzadinha numérica, tá? Pede, então, para preencher cada espaço, cada retângulo em branco, né? Com um número ou sinais das operações de adição, subtração ou multiplicação. Então, qualquer número inteiro e qualquer uma das operações, tá? Ao completar a cruzadinha, serão formadas 4 expressões nas linhas horizontais, lembrando, né, a horizontal da esquerda para a direita, e resolvidas da esquerda para a direita, tá? Então, assim, tudo que for na horizontal vai ser resolvido primeiro que está à esquerda e vai indo para a direita. Nós não vamos seguir a regra matemática de primeiro multiplicação, depois adição e subtração, tá? Neste exercício, nós vamos fugir desta regra, certo? Senão não vai fechar o que a gente tem para fazer. E aí, mais 4 expressões nas colunas verticais, resolvidas de cima para baixo. Vertical, então, né, de cima para baixo. E aí, a gente vai resolver também fugindo a regra, seguindo a sequência dos cálculos e não a regra de primeiro a multiplicação e depois adição e subtração, tá? Então, é um pouco diferente do que vocês estão acostumados, mas o enunciado está nos dando estas informações. Além disso, cada número que está no retângulo azul é resultado da soma dos 4 números que estão em seus vértices. E aqui eu coloquei para vocês o que seriam vértices. Vértices são pontos de encontro de dois lados de uma figura. Por exemplo, neste retângulo, nós temos este ponto aqui, né? E aqui eu tenho um lado, aqui eu tenho outro. Ou seja, o encontro desses dois lados formam o vértice. Então, observando a figura aqui, nos retângulos azuis, tá? Cada retângulo azul corresponde ao quê? A soma dos seus vértices. Quem são os vértices de 10? O vértice de 10 é o 0, o 5, o 2, e aqui tem um espaço em branco. Quem vai preencher esse espaço em branco? Então, para começar esse exercício, a gente precisa ir preenchendo o que a gente tem de mais prático, tá? Então, o que é mais prático? Eu sei que esses 4 retângulos são formados por números que somados resultam em 10. É o que o enunciado me disse.
Então, que número falta aqui para completar 10? Eu tenho 5 mais 2, que dá 7, mais 0, permanece o 7. Que número falta aqui para completar 10? Então, eu sei que para chegar em 10, tá faltando 3, porque 7, ó, 5 mais 2 dá 7, mais 3 dá 10. Essa aqui é a ideia que vocês precisam aplicar. Neste outro retângulo azul, nós temos um lado, um vértice que é 3, um vértice que é 0 e um vértice que é 8. Somando esses 3 números que eu já tenho, quanto falta para 40? E aí eu preencho aqui com o valor que está faltando. A partir disso, de novo, o 70, eu tenho que somar os vértices e precisa chegar a 70. Então, 8 mais 18 dá 26, mais 29, e aí quanto é que vai faltar para os 70, tá? E aí nós temos que fazer o cálculo. Isso aqui é só resolver cálculos de adição e subtração, né? Para preencher os vértices, vocês vão deduzir por adição e subtração. É trabalhoso? Um pouco, mas não é difícil dentro da regra que foi colocada ali. Vocês precisam analisar mais as regras e fazer conforme a orientação, certo? Então, seguindo esta lógica, eu consigo preencher todos os vértices que estão em branco. Lembrando, quem é o vértice? O vértice é o ponto que é resultado do encontro de duas retas, de dois lados de uma figura. Este lado do 10 e a parte superior do 10 compõe o vértice do número 5. Aqui compõe o vértice do 0, e assim por diante. Todas as figuras têm todo retângulo tem 4 vértices, 4 pontos de 4 cantos, né? O vértice tem a relação com o canto da figura, vamos dizer assim, tá? Pronto, agora eu preenchi tudo que eu podia com os números. O que falta eu fazer? Agora eu preciso encontrar as operações que vão me trazer esses resultados. Observem aqui comigo, ó. A primeira linha tem resultado, então eu vou me basear a este resultado para fazer os cálculos, as operações necessárias. Lembrando, o enunciado pedia da esquerda para a direita, indiferente da operação que está sendo trabalhada, tá? Então, esta linha que tem os retângulos azuis, elas não vão ser operadas, mas a gente vai ter que preencher depois para a coluna poder chegar ao resultado final também, tá? Então, aqui, ó, na verdade, deixa eu voltar aqui, ó. Observem aqui comigo, tá? Eu tenho como resultado 10. Dentre os resultados, ó, é 10 positivo, tá? Dentre os números que estão sendo operados nessas expressões, eu tenho o 18, o 8, o 0 e o 5. Se eu fizer qualquer operação de 18 com 5, eu não chego a 10, certo? Então, de alguma forma, eu preciso anular este 5. Qual é a operação entre adição, subtração e multiplicação que anularia o 5? Se eu multiplicar 5 por 0, eu fico com 0. E ele não vai alterar o resto da minha operação, tá? Então, uma vez que eu faço 5 vezes 0, eu tenho 0 e eu não preciso mais me preocupar com esses valores aqui. E agora, de 8 e 18, quais são os sinais, quais são as operações que eu posso ter aqui para chegar a 10 positivo? Se eu tiver 8 positivo e 18 negativo, o meu resultado seria 10 negativo, porque o maior seria negativo.
Então, para que eu resulte em 10, obrigatoriamente eu preciso que o 8 seja negativo e que o 18 seja positivo. Por quê? Porque menos 8 mais 18 resultam em 10 positivo. Era isso que eu queria que vocês fizessem em cada uma das linhas e cada uma das colunas. É trabalhoso? Sim, é trabalhoso. Mas existe uma lógica e existe uma solução para isso, tá? Vocês precisam fazer a leitura das regras e uma boa interpretação, tá? Neste exercício aqui, eu tinha instruído vocês já na outra aula com as orientações. E muitos eu vi que não fizeram porque disseram que não entenderam, tá? Eu acho que vocês não tentaram, mas vamos lá. Próxima linha, vamos seguir, né? Aí eu tenho aqui o resultado 20. O resultado de 20, eu tenho aqui 29, 15, 3 e 2. O que eu preciso, gente? A gente precisa entender que eu preciso fazer alguma operação que vai me permitir finalizar este processo com o resultado até aqui, menos 15. Por que isso? Porque 29 é o maior número. 29 e 15, se eu multiplicar aqui, vai dar um número muito grande. Com certeza, eu não estarei usando a multiplicação aqui. Eu não posso usar a multiplicação aqui. Não existe essa possibilidade, tá? O que a gente pode fazer a partir daqui, então? Aqui eu já posso definir, então, que vai ser uma subtração. Eu deduzo que vai ser uma subtração, tá? Por que eu deduzo? Porque 29 mais 15 passa muito de 20, né? Então, vai ser alguma coisa menos 15. Só que assim, ó, 29 menos 15 dá 14, certo? Então, ainda não é só isso aqui. Eu preciso de mais alguma coisa aqui para conseguir chegar a isto, aos 20, né? Essa aqui é a nossa ideia. Então, observem aqui, ó, se eu multiplicar 2 vezes 3 dá 6, certo? 6. Desculpa, aqui na verdade deu 14, então a gente precisa de mais valores para chegar em 15, né? Não fecha, não fecha a conta, por isso a subtração, só 29 e 15 não vai chegar, é isso. Então, aqui o que eu preciso? Ó? Eu preciso de alguma coisa um pouquinho maior que 29 para subtrair o 15. Eu posso multiplicar, poderia só somar, né? 2 mais 3, ó, vamos voltar um pouquinho aqui, ó. 2 mais 3 daria 5. Se eu somasse a 29, eu ficaria com 24. 24 menos 15 não dá 20. Então, só que se eu multiplicar 2 por 3, dá 6, ó, já dá um pouquinho mais. 6 mais 9, quanto é que dá? Dá 20. Desculpa. 6 mais 9 dá 35, certo? 35 menos 15 dá 20, né? O que eu fiz aqui, ó? Vou começar o processo desde o início. Opa! Aqui, tá? O que eu fiz nessa linha aqui, ó? Vamos por partes para ficar mais claro. Eu tenho 29 e tenho 15. Eu preciso chegar a 20. 29 menos 15, eu sei que dá 14. Não é o valor que eu quero, mas está perto. Aí, o que eu posso fazer? Se eu só somar 2 e 3, eu não chego ao valor que eu quero. Mas se eu multiplicar 2 por 3, eu tenho 6 mais 29, que dá 35. 35 menos 15 me leva a 20.
É bem trabalhoso esse exercício, mas tem como resolver, como eu falei anteriormente. Aqui, novamente, nós temos mais uma operação. Como é que eu posso resolver esta operação? O resultado tem que ser 28, tá? Vamos pensar assim, ó. 14 vezes 4, quanto é que dá? Daria 40, 56, né? Então, 56 menos 32 pode chegar a 28? A ideia é o quê? É que a gente consiga chegar a algum valor aqui que seja alto o suficiente, que subtraído ao 32 nos leve a 28. Porque multiplicado por 32 não vai nos levar a 28. Eu poderia multiplicar 4 por 32 e eu chegaria num número muito maior que 28. Então, a multiplicação com certeza não seria aqui, né? Poderia ser a soma. Será que, ó, porque não, soma também não pode, porque 32 é maior que 28. Se eu só somar aqui 1 mais 14, ou que fosse, né, 1 vezes 14 mais 4, não daria 14 vezes 4 menos 32. Não vai fechar. Então, aqui a opção seria a soma 1 mais 14, que dá 15, e 15 multiplicado por 4, que vai dar, então, 15 vezes 4 dá 60, e aí eu posso subtrair o 32, tá? Uma opção que eu poderia fazer também aqui era ter pego o 32 somado a 28 e a partir desse resultado conseguir deduzir aonde eu preciso chegar com esses números aqui, tá? Então, existem vários caminhos, vocês podem tentar por dedução, vocês podem ir testando, vocês podem, né? Existem várias possibilidades. Mas o certo aqui nessa linha, então, seria adição, multiplicação e subtração. E aqui, seguindo a mesma ideia, a mesma regra, né? Eu preciso, então, fazer as devidas deduções, tá? O resultado aqui é 0. Então, por consequência, eu preciso fazer a subtração tem que existir, né? Eu preciso chegar a algum valor que em algum momento eu vou ter que subtrair 40. Por que eu vou ter que subtrair 40? Porque eu quero chegar a 0. 40 é o maior número. Dificilmente eu não vou subtrair este 40. Aliás, é impossível não subtrair este 40 para chegar ao 0, tá? E aí, seguindo, possivelmente aqui tem que ter uma multiplicação. Nós precisamos, se eu vou subtrair 40, eu preciso ter um valor que também me leve a 40, né? Um valor, um número oposto a ele. E aí eu posso pensar assim, aqui eu fiz primeiro a soma ali, mas poderia ter pensado assim, ó, 14, não posso multiplicar por 40, que vai ultrapassar muitos valores. Se eu multiplicar 13 por 2, eu chego a 26, tá? Então, 26, 13 vezes 2 dá 26. 26 com 14 pode me levar a 40? Ó, 26 mais 14 leva a 40. E é positivo. Então, eu tenho que 40 menos 40 leva a 0, né? Tá, mas a regra era para fazer pela sequência da esquerda para a direita. Não tem problema, ó. Vamos fazer 13 vezes 2, 26. 26 menos 40 dá menos 14. E aí, mais 14 dá 0, tá? Seguindo a sequência correta, né? Para que fique correto conforme o enunciado. Agora aqui, nós precisamos chegar a 78.
Por regra, ó, pensem comigo, ó, 5 multiplicado por 2 não dá um número muito alto, e nós precisamos de um valor mais alto. Possivelmente, a gente vai ter que multiplicar o 13, tá? Possivelmente, aqui vai ter que ser uma multiplicação, senão eu não vou chegar no valor. Mas que valor vezes 13 vai dar 78? Eu posso fazer 78 dividido por 13. É uma opção, né? Se eu fizer 78 dividido por 13, o que dá 78 dividido por 13? Pensem comigo. Tá? Olha bem o que eu tenho aqui, ó. 5, 2 e 1, tá? Eu vou ter que fazer uma operação. Como eu falei antes, se eu multiplicar 5 por 2, eu tenho 10. Tá? Mas 10 está bem longe de 78. E 10 ou 11, com esse 1 aqui, ou 9, vezes 13 não leva a 78. Se eu dividir 78 por 13, vocês podem fazer essa divisão, a gente deduz que eu preciso de um número 6 aqui. Como é que 5, 2 e 1 me levam ao número 6? Eu posso somar 5 com 1, mas eu preciso fazer alguma coisa com esse 2 antes. Então, não deve ser, o 1 não deve ser positivo. Se eu somar 5 com 2, eu tenho 7. E eu subtrair o 1, eu chego a 6. E aí sim, 6 vezes 13 vai dar 78. Lembrando que o enunciado pedia para calcular de cima para baixo, fugindo a regra que leva a primeira multiplicação e depois as adições, tá? Só seguindo a instrução que nós conseguimos chegar em 78, gente. Então, eu peguei o 5, somei o 2, subtraí o 1. Para quê? Para chegar ao número 6, pois 6 vezes 13 é 78, e eu já sabia disso quando eu dividi 78 por 13, tá? Aqui, olhem comigo aqui. Eu tenho 0, eu tenho 3, 14 e 2. E preciso chegar em 22, tá? Pensem comigo. Que número... Eu estou deduzindo, tá? Poderia ser um número menos 2 para chegar em 22, né? Mas 14 e 3 daria 25, de alguma forma, para que eu pudesse só subtrair 2? 14 e 3 em alguma dessas operações me levaria ao número, desculpa, 24, não 25, né? Ao número 24, para que eu pudesse só subtrair o 2? Não, né? Então, não é, aqui não vai ser uma subtração. Com certeza não vai ser uma subtração. Pode ser uma soma? Pode. Mas para ser uma soma, eu teria que ter 20 com o 14 e o 3. E não existe nenhuma operação de 14 e 3 que me leve a 20. Né? 14 mais 3 dá 17. 14 vezes 3, aqui vai dar 30, 42. Não, não dá. Não serve. Então, como é que operação que deve ser? Possivelmente, aqui deve ter uma multiplicação, tá? Segurem essa informação aqui. Possivelmente, aqui eu tenho uma multiplicação. Agora, multiplicação do quê? 14, se eu tiver aqui o 14 positivo e o 3 negativo, 14 menos 3 me leva a 11, né, gente? Ó, se eu tenho aqui menos 3, lembrando que esse zero aqui, ele não está interferindo em nada, né? 0 menos 3 dá menos 3. Menos 3 mais 14 vai me levar a 11. E 11, então, vezes o 2, lembra que eu disse? Segura essa informação.
vai me levar, então, a 22. Mais uma vez, fugindo à regra e fazendo o cálculo de cima para baixo. Aqui, seguindo de novo a ideia, a gente precisa pensar, ó, se eu fizer 40 vezes 4, eu ainda não chego ao 196. Certo? Então, talvez não seja a multiplicação aqui. Ou melhor, talvez seja, mas precisa de mais alguma coisa, tá? Mas vamos testar aqui, ó. 8 vezes 29, né? A gente pode fazer essa operação. A gente precisa pensar nesse exercício aqui, que eu tenho que chegar a um número bem alto, né? Não é um número tão baixinho assim. Por isso que eu estou arriscando o 8 vezes 29. Por quê? Porque 8 vezes 29 ultrapassa os 196. Sim, ultrapassa, mas dá para a gente tentar outras operações, né? Poderíamos fazer só o 40 vezes 4? Na verdade, a gente precisa lembrar que a operação é de cima para baixo. Então, esse 4 sozinho não vai multiplicar o 40, vai ter algo mais com ele. E aí que entra a ideia de descartar a multiplicação por 40, tá? Então, aqui, fazendo o teste, a 29 vezes 8 dá 232, tá? Vocês podem calcular lá, vai dar 232. Com 232, eu consigo chegar a 196? É possível, né? 232, eu consigo chegar a 196. Pensem comigo agora. Se o 232 eu só subtrair o 40, não me leva a 196. Para ficar com o final, com o dígito 6, né? Com o algarismo 6 no final aqui, eu preciso que o resultado desta multiplicação com o 4 tenha também um resultado 6, porque eu vou estar tirando o zero dele, né? Então, se eu tenho 232 dessa multiplicação, será que se eu somar o 4, eu vou chegar ao que eu estou precisando? Ó, 232 mais 4, quanto é que dá? 236. Opa, terminou com 6. Então, e se eu subtrair 40, quanto que dá? 236 menos 40 me leva a exatamente 196. Percebam que todos os passos precisou de uma certa dedução e um certo raciocínio. Foi trabalhoso? Sim, bastante. Mas era exatamente isso que eu gostaria que vocês tivessem feito, tá? Temos mais uma coluna, então, para finalizar. E aqui, então, para que feche esse cálculo, eu preciso fazer a subtração do 18 por 15, que me leva a 3. 3 vezes 32, que me leva a 96. 96 mais 14 me leva, então, ao resultado de 110, tá? Aqui, mais uma vez, nós teríamos que fazer pela dedução, né? Lembrando que eu preciso de um resultado alto, né? Mas não tão alto assim, não seria só multiplicar 15 por 32, teria que ter uma operação antes, mas 3 vezes 32 fica bem perto do 110, tá? Então, esse exercício, apesar de ser bem trabalhoso, eu gostaria que vocês tivessem realizado dentro de mais ou menos essas regras, seguindo, claro, as regras do enunciado, que é o principal, que é o que mais interferiria na resolução, né? Seguir regras. Bom, pessoal, continuando aqui o exercício 2, então. Observe cada quadrado e escreva em forma de potência a quantidade de quadradinhos em cada caso. Como é que eu vou deduzir isto, gente? Observem aqui, ó, o quadrado A, ele tem 4 linhas e 4 colunas, tá? Percebam que se
a gente pode fazer assim, ó. A gente pode somar quantos quadradinhos tem dentro aqui. Se vocês fizerem a soma, vocês vão ver que tem 16 quadrados. E posso pensar, existe algum número que ao quadrado me leve a 16? Existe, né? 4 ao quadrado é 16. Mas por que 4? Ó, aqui eu tenho aqui a explicação. Ó. Temos 4 linhas e 4 colunas. Mas por que eu uso, então, o 4 aqui? Porque justamente são 4 linhas e 4 colunas. No momento em que eu tenho um quadrado ou uma figura qualquer dividida em partes, como está aqui, quadriculado, se eu pegar a quantidade de quadrados da coluna e a quantidade de quadrados da linha e multiplicar, eu consigo saber quantos tem aqui ao meio. Então, temos 4 linhas e 4 colunas, totalizando 16 quadrados, que nos leva à potência 4 ao quadrado. Por que 4 ao quadrado? Porque 4 linhas vezes 4 colunas resulta em 16. E 4 ao quadrado é 16. Por isso, então, a potência seria 4 ao quadrado. A mesma ideia a gente vai usar aqui. São quantas linhas e quantas colunas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Com isto, totalizando, se nós contarmos quadradinho por quadradinho, a gente tem 25 quadradinhos. Qual é a potência usando o 5 e que me resulta em 25 quadradinhos? 5 vezes 5 dá 25. Então, essa representação nos leva à potência 5 ao quadrado. A mesma ideia a gente vai fazer a análise aqui, quantas linhas, quantas colunas. A partir dali, a gente pode somar quantos quadradinhos tem aqui, ou simplesmente, observando o que a gente já fez aqui, multiplicar. 6 linhas vezes 6 colunas vão resultar 36 quadradinhos. E aí, então, a potência seria 6 ao quadrado. E na questão D, temos 3 linhas e 3 colunas, totalizando 9 quadradinhos, e a potência, então, seria 3 ao quadrado, tá? Era essa associação que vocês precisavam fazer aqui para chegar às respostas conforme o enunciado solicitou, tá? Na questão 3, Marta construiu quadrados de papelão. O primeiro quadrado tinha 16 como medida de lado. Não importa se é centímetros ou metros, mas era 16, né? O segundo quadrado tinha como medida a raiz quadrada da medida do lado. Ó, o segundo tinha como medida, na verdade, a medida do lado, né? A raiz quadrada do lado do primeiro. E o terceiro, a raiz quadrada da medida do lado do segundo. Então, assim, ó, o lado deste quadrado menor vai ser a raiz quadrada deste. O lado deste quadrado menor ainda vai ser a raiz quadrada deste. É isso que o enunciado está me dizendo. E aí, a partir disso, eu posso dizer qual é a medida do lado de cada quadrado construído. A raiz quadrada do lado do primeiro é 4, porque 16, a raiz quadrada de 16 é 4, tá? Então, a gente já tem a medida do segundo quadrado, né? A raiz quadrada do lado do segundo é 2, porque raiz quadrada de 4 é 2. Ó, com a raiz quadrada do primeiro, eu cheguei ao lado do 2, do segundo quadrado. Com a raiz quadrada do segundo, eu chego ao lado do terceiro quadrado, que é 2. Portanto, a medida do lado de cada quadrado construído é 16, que a gente já tinha, 4, o quadrado do meio, e 2, o menor quadrado,
tá? Isso aqui seria, então, os exercícios que a gente tinha para resolver, para esclarecer, para tirar as dúvidas, e eu acredito que conseguimos. Certo, pessoal? Até a próxima aula, então, e qualquer dúvida, conversamos na nossa próxima aula síncrona.